Olá, bem-vindos à nossa primeira aula. O meu nome é Sandra Sesimbra, eu sou estudante do 7º semestre do curso de Licenciatura Plena em História da UFR Campus de Rondonópolis. Eu estou aqui para apresentar uma videoaula para a disciplina de estágio supervisionado 5. Como estamos passando por uma pandemia mundial há quase um ano, por conta da Covid-19, então se fez necessário esse tipo de aula remota. O tema da nossa aula, em geral, é feudalismo, onde dividiremos em vários tópicos. Então, pessoal, vamos falar de feudalismo? Então, pessoal, crise no Império Romano do Ocidente e invasões dos povos bárbaros, entre aspas, bárbaros germânicos. Essas aspas não são à toa. Logo, logo a gente vai estar falando sobre isso. Vamos lá. As invasões bárbaras dos séculos 3 e século 5. Elas contribuíram de maneira significativa para o declínio do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo, né? Bom, isso não foi o único motivo dessa queda, né, do Império Romano. Pois para que isso ocorresse, devemos também compreender as possibilidades políticas, né, como corrupção, crescimento do cristianismo e a crise econômica. As guerras com outros povos também, pessoal. Afinal, a gente sabe que lá no início do Império, né, tivemos com Caio Otávio Augusto a Pax Romana. Caio foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro imperador de Roma, né? Com essas guerras que se perde muito, pessoal. Se gasta demais, né? Então, Roma passa por crises, né? Existem vários fatores. E dentre eles o cristianismo, né? Que é muito importante ser lembrado nesta aula. Roma se converte ao cristianismo, mas mesmo assim ela continua a surgir conflitos, né? Pois nem todo mundo se converte, né? Ou seja, nem todo mundo vai se submeter ao cristianismo. Então, pessoal, as invasões bárbaras colaboraram para que esses conflitos acontecessem. Entenderam? Os povos bárbaros, significado e origem. O significado, gente, de bárbaro vem do mundo grego, né? Que vai se referir ao outro como alguém não civilizado. Ou seja, eu civilizado, o outro não. Então, bárbaro é o outro, é um estrangeiro que não faz parte de sua cultura. Bárbaro é o outro, certo? Os romanos, eles tomaram para si a utilização desse conceito para identificar aqueles que não se passaram pelo processo de romantização, né? Que definia, né, grande parte dos bárbaros como germânicos. Por quê? Porque eles vinham de regiões germânicas ao leste do rio Reno. Porém, né, esses povos eram heterogêneos. Eles tinham cultura e organizações políticas diversas, né? Eram bem diversificados. Os portugueses também utilizavam o termo bárbaro quando desenrolavam, né? Quando eles desembarcaram na América, né? Ou seja, no Brasil. Então, esse conceito é carregado de quê, pessoal? Preconceito.
Então, pessoal, olha, chegamos ao Rio Reno, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, pessoal. Olha, que rio bonito, né? Então, o que tem a ver o Rio Reno com a nossa aula? Pessoal, hoje essa foto do slide é uma foto atual, né? Hoje em dia ele se localiza mais ou menos na região da Rússia, onde está a Rússia, né? O país Rússia. O rio Reno, ele era considerado um empecilho, né? Vamos dizer assim, ele atrapalhava, porque os romanos tinham uma dificuldade, né, para atravessar o rio. A dificuldade, né, para atravessar o rio e combater os outros povos, que eram os seus inimigos, né, os bárbaros, né, entre aspas, que viviam nas matas, né. Então, tinha um difícil acesso para os romanos, né, mas nem todos estavam a leste, mas também a oeste, né? Mas mesmo assim chamados de bárbaros, né, pessoal? Pois eram os outros, e os outros são quem? Era quem? Os inimigos, os bárbaros. Então, pessoal, essa nossa primeira aula se encerra por aqui.